E nesse espaço, Salésio D'Agostino, professor, como é que está, professor? Pois é, estamos na luta. Passou um pouquinho o calor, hoje está mais fresquinho, né? Hoje está mais fresquinho, sim. É isso aí. Mais e menos, e nós estamos no equilíbrio. Tá certo. Sempre, Professor, tem muitas questões, claro, a gente sabe que contabilidade é muito complexa e tal, e ela é importante na vida de todos nós, na nossa própria vida pessoal, né? Saber fazer as contabilidades das contas e tal. Isso ajuda a viver bem e a viver próspero. Tem várias perguntas aqui lá em Santa Maria, o José Augusto Correia, ele fala de uma questão que é uma questão que a gente enfrenta, na questão da convenção do condomínio. Quem não vive em condomínio hoje? Ela estabelece que o condômino deve manter a escrituração contábil dos ingressos e de gastos. E o síndico apresenta suas contas pelo sistema Caixa, registrando somente os recebimentos e pagamentos. E uma pergunta que a gente se faz também é, está certa a forma como este síndico, como demais síndicos, apresentam as contas do condomínio? Muito bem. O fato é o seguinte, isso é normal. Os condomínios, eles não prestam um serviço de contabilidade. Tá? Então, quando se fala que o condomínio tem que manter a escrituração contábil, o que nós estamos dizendo é que o condomínio tem que manter, né, tem que aplicar os procedimentos técnicos das ciências contábeis, da ciência contábil, para apurar o patrimônio. Isso é o que diz. Escrituração contábil é aplicar procedimentos da ciência contábil para apurar o patrimônio. E quando se fala em apurar o patrimônio, nós temos que ter em mente o seguinte, que não basta eu dizer o que eu tenho que justificar como eu consegui aquilo que eu tenho. E você, como contador, sabe que para você fazer esta justificativa, você usa de dois sistemas, sistema financeiro e sistema econômico. O sistema econômico é quando você apura o resultado, ou seja, você aumenta o seu patrimônio através do resultado gerado pela atividade. Ou seja, tu aumenta o patrimônio através do teu lucro, ou pode diminuir através do teu prejuízo. Já o sistema financeiro diz como é que tu pagou as contas, ok? Se foi através da tua atividade ou através de empréstimos, enfim. O sistema contábil dá segurança ao síndico. O sistema contábil faz com que o síndico apresente as suas contas de forma correta. Da maneira como hoje 90% são apresentados, isso não é prestação de conta. Registrar o que entrou, registrar o que saiu e entregar o saldo de caixa, isso não é forma contábil de apresentar as contas. Por que isso? Porque se eu só registro o que eu recebo, e se eu não recebi, eu não informo o que é que eu tenho para receber. E eu só registro o que eu paguei, e se eu deixei de pagar, eu também não informo o que eu deixei de pagar. Então, o que eu quero dizer para ti é que regime caixa não é regime contábil, porque regime caixa não apura patrimônio, então, da maneira como ele está apresentando, ele não está cumprindo o que estabelece a convenção. Se a convenção diz que é regime contábil é patrimonial e, como patrimônio, o caixa não resolve. E aí a questão é a atribuição do contador. Atribuição do contador. E o síndico tem que se dar conta disso, que os condôminos têm que receber a prestação de conta, como o patrimônio foi constituído. Se esse patrimônio foi constituído através da atividade ou foi constituído através de empréstimos obtidos, tá bem? É que nem hoje funcionam os órgãos públicos, né? Eles dizem que construíram uma escola, que construíram tal coisa, mas não dizem como é que essa escola foi construída, como é que essa estrada foi construída, se foi através de empréstimos, se foi através de antecipação de rendas, enfim, ou seja, regime, competência, apuração patrimonial, essa é a finalidade da contabilidade, porque quando se fala em contabilidade, nós estamos falando em patrimônio, o contador estuda o patrimônio, ok? E quando se falou em contabilidade, eu tenho que focar no patrimônio, e patrimônio não é entrada e saída de dinheiro. Patrimônio é sistema financeiro, sistema econômico, forma de como ele foi constituído e todas as suas origens e aplicações.
Muito bem, uma coisa muito bem esclarecedora para você que é síndico e responsável pelos condomínios. Bom, há uma outra questão aqui que o pessoal normalmente conversa, Salésio, aqui. Tem a Fabiana da Silva, que é daqui de Porto Alegre também, que tem essa dúvida. Por exemplo, uma subvenção governamental recebida por uma empresa, ela deve ser lançada como receita ou inserida no patrimônio líquido da empresa? Muito bem. Bom, Fabiana, então tu sabes que você trabalha com dois sistemas, sistema financeiro, sistema econômico. Sistema econômico, aonde tu tens a receita, custo e despesa. Olha, e nós temos o sistema financeiro, ingressos de valores, né, recebidos e geridos não para a tua atividade econômica. Ok. Aí o governo dá uma subvenção, ou seja, então você está recebendo um ingresso. E a pergunta que você faz é, este ingresso que eu recebi do governo através dessa subvenção, eu lanço como receita ou lanço como despesa? Então você tem que questionar. Eu estou recebendo por quê? Ora, se essa subvenção é para compensar gasto que está sendo realizado, eu estou recebendo um valor porque eu estou recebendo um incentivo para compensar um gasto que eu estou realizando. Então, verifica, o gasto que você está realizando, onde é que você lança? Esse gasto que eu estou realizando, eu lanço como despesa ou como custo. Muito bem. Então, como contrapartida, já que é para subvencionar isso, eu tenho que lançar como receita. Então, veja, se eu estou recebendo para cumprir com determinada obrigação e é para compensar gastos que eu estou tendo, é receita. Agora, se eu receber uma subvenção e essa subvenção é para subvencionar um investimento ou para compensar prejuízos passados, aí então vai no patrimônio líquido. Por quê? Se eu estou recebendo um valor não para desenvolver, não para compensar custo, mas sim para comprar uma máquina, então verifica que eu estou recebendo uma subvenção para comprar uma máquina. Esta máquina é um ativo. A contrapartida disso para onde? Patrimônio. Aumentou o meu patrimônio em razão de uma subvenção. Então verifica. Ou eu estou recebendo uma subvenção, um dinheiro, para compensar um prejuízo que eu tive no passado, patrimônio. Então você tem que entender, essa subvenção é para quê? Se é para compensar um gasto, receita. Se for para compensar um aumento de ativo, não é isso? Ou uma redução de um resultado que eu tive no passado, patrimônio líquido. Simples assim, né? Muito simples. É verdade. A contabilidade é uma coisa interessante. Quem não tem esse traquejo, não tem esse conhecimento mínimo de contabilidade, acha muito difícil, tá? Mas ela é matemática. A matemática é a coisa mais lógica que tem, né? E é lógica. É a lógica. Então, tudo é lógica. Eu sempre tive boas notas em matemática porque eu sempre aprendi a usar a lógica. Porque muitas pessoas, aliás, a maioria absoluta das pessoas, normalmente elas usam a emoção, o coração e não pensam, né? Aristóteles já dizia assim, né, que o ser humano, já nem vou lá na Bíblia, Aristóteles dizia que o ser humano tem uma categoria dos que são os comandantes e os comandados. Isso. Os comandantes, a característica aristotélica deles é usar a mente, a razão. E a contabilidade é isso, na medida em que tu começa a despertar para essa lógica, entende de contabilidade. E você tem que entender, isso, é que quando você fala em contabilidade, você tem que, esquece o termo contabilidade, que ele foi muito mal difundido. Você diz assim, patrimônio. Quando você diz assim, como é que eu constituo o meu patrimônio? Então é isso, porque contabilidade é a criação, causa e efeito de como o patrimônio foi constituído. Entende? É isso. Então, quando eu digo assim, eu tenho que ter contabilidade, então você tem que ter mecanismo para elaborar, para informar como é que o teu patrimônio foi constituído. E esse patrimônio foi constituído através da ação do gestor. Então, se o gestor agiu não corretamente, não de acordo com as técnicas, essas informações é refletida no patrimônio e o contador orienta como ele tem que fazer a coisa certa. Muito bem. Professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela sua presença aqui no nosso espaço conversando sobre contabilidade. Estamos sempre à disposição. Podem mandar as perguntas que estamos aqui para responder na medida do possível, ok?